como é que tu se interessou, descobriu que isso existia e resolveu estudar isso e dedicar tua vida para esse conflito que existe no mundo? Bom, acho que tudo começa com o fato de assim, eu sou judeu, meus pais são judeus, meus avós são judeus, então de ambos os lados. Uhum. Então todo mundo que é judeu e cresceu como judeu, enfim, não estou falando de forma religiosa, né? Esse é dos primeiros erros que as pessoas fazem, é de achar que judeu é uma religião. Uhum. Ele é uma religião, né? O judaísmo é uma religião, mas antes de mais nada o judeu é um povo. O povo judeu, o povo hebreu, né? A saída do Egito, toda essa história tem a ver com o povo. Aliás, a saída do Egito, né? De Moisés, tal, aquela 40 anos no deserto e tudo mais, foi antes mesmo da religião judaica existir. Né? As tábuas da lei, a Bíblia, veio tudo depois da saída do Egito. Então por que os judeus comemoram a saída do Egito? Então você tem os judeus são uma nação, né? E eles têm um monte de tradições e disso veio depois de tudo isso veio toda a história religiosa do que nós conhecemos como Velho Testamento. Então meu avô sobreviveu ao Holocausto na Segunda Guerra Mundial e toda a família dele morreu, né, em câmaras de gás. Mas ele foi pego também? Ele foi pego, ficou em campo de extermínio, ficou 6 meses, ele trabalhava lá, a função dele era misturar as cinzas dos mortos que eram queimados nos fornos com terra. Caramba. E ele fez isso durante uns 5, 6 meses, em 1943, ou uma coisa assim, 43, 44. Uhum. E a implementação da solução final, que é a morte sistemática industrial em câmaras de gás, foi implementada em 42, durante a Segunda Guerra Mundial. E ele foi para um campo de extermínio, que não era um campo de concentração e extermínio como Auschwitz. Ele foi para um campo de extermínio. Você chegava e morria. Uhum. Basicamente não tinha muito a concentração, trabalho e tudo mais. Era um campo pequeno. E ele foi pego lá para trabalhar, entre aspas, como jardineiro, que era justamente fazer essa mistura das cinzas com terra. E ele teve uma revolta, de um grupo de judeus se juntou, junto com um cara do Exército Vermelho que tinha sido pego. O Exército Vermelho era o quê? Era o Exército Russo. Ah. E ele tinha um pouco de conhecimento militar, eles tinham um conhecimento aí de fazer alguns artefatos pontudos e tudo mais, e eles fizeram um plano de... O campo, quem cuidava do campo, quem eram os responsáveis por esse campo na Polônia, eram oficiais da SS, que era a polícia de elite da Alemanha nazista. Só que quem fazia segurança e tudo mais eram os soldados poloneses e ucranianos que estavam lá, que estavam sob ocupação da Alemanha, né? Uhum. Então você tinha lá um monte de soldadinho polonês armado nas entradas do campo e tal, onde tinha arame farpado e tudo mais. Só que quem mandava mesmo eram os 11, 12 oficiais da SS. E eles fizeram um plano de encontrar os oficiais da SS em determinados locais. No almoxerifado, no lugar que limpava os casacos dos oficiais, no lugar que arrumavam as botas de couro e tudo mais. E existia... Então, eles fizeram um plano, eles mataram os 11 oficiais da SS, mais ou menos ao mesmo tempo. Então, um não sabia que o outro tinha morrido. Uhum. Eles assassinaram os 11. E meu avô contava, pelo menos já faleceu, que ele matou um desses oficiais com uma facada nas costas. Eles fugiram do campo pelo portão da frente. Eles arrebentaram o portão da frente sob tiros, né, dos seguranças lá, dos poloneses. Dos poloneses. Uhum. São soldados poloneses que estavam sob ocupação da Alemanha, então eles estavam acatando as ordens da Alemanha. Uhum. E 300 pessoas fugiram e 60 sobreviveram, porque morreram de frio, ou pegas, ou capturadas, ou com minas. Era no meio de uma floresta, o campo. Era inverno. E aí meu avô fugiu, ele sobreviveu, ficou em fazendas, vivendo em estábulos, com a ajuda de gente, assim, que... Ele não podia aparecer muito porque a aparência dele física, os alemães não reconheciam ele como judeu, mas os poloneses não judeus reconheciam. E a Polônia nessa época era um país muito antissemita, ainda é um pouco, em muitos lugares, em muitos locais.
Mas tanto que gerou a polêmica recentemente de que a Polônia não queria assumir a responsabilidade pelo Holocausto. Em nada, em absolutamente nada. Estávamos sob ocupação, o que a gente fez é culpa da Alemanha. Só que tem muita gente que corroborou, ajudou a Alemanha a executar o que estava acontecendo. Não só porque era uma ordem, mas porque concordava. Por ideologia também, não gostavam dos judeus e tudo mais. Uhum. Então meu avô tinha que se esconder mais dos poloneses do que os alemães.